Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada em Atos 4, do versículo 1 ao versículo 31. Esse é um texto que nos fala de coragem. Coragem para testemunhar o nome de Jesus. Temos aqui a seguinte situação. Os apóstolos de Jesus, Pedro e João, estavam indo para um momento de oração no templo. Na entrada do templo, eles são instrumentos de Deus para curar um homem que era aleijado há 40 anos. E diante daquele acontecimento extraordinário, junta-se uma multidão de curiosos ao redor e os apóstolos começam a explicar o evangelho àquelas pessoas. Nisso, enquanto eles estão pregando, chegam autoridades religiosas, judeus, líderes judaicos, e prendem os apóstolos. Então, Pedro e João, que naquela tarde tinham saído de casa para a oração no templo, vão passar a noite na prisão. Por quê? Porque curaram um homem aleijado e estavam pregando o nome de Jesus. Se coloque no lugar desses apóstolos. Talvez, se estivéssemos no lugar deles, iríamos nos sentir profundamente frustrados. Poxa vida, acabamos de ver Deus fazer um milagre, pregamos o nome de Jesus para centenas de pessoas e agora estamos presos. Mas o texto nos dá uma informação preciosa no versículo 4. Muitos dos que ouviram a pregação de Pedro creram em Jesus e foram convertidos pelo Espírito Santo e se tornaram cristãos. Há uma lição importante aqui. O mundo pode prender a igreja, pode prender os líderes da igreja, pode prender os apóstolos, mas não pode impedir o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Enquanto Pedro e João estavam sendo presos, o Espírito Santo estava trabalhando no coração daqueles que ouviram o Evangelho. Se você se importa com alguém, ore por essa pessoa e compartilhe com ela a palavra de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. O nosso desafio, nosso empenho como cristãos, como igreja, é que a palavra de Deus chegue aos corações. Somos igreja porque entendemos que a palavra de Deus precisa ser anunciada. Pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Nem todos na igreja são ou serão pregadores. Porém, quando entendemos que a missão da igreja é anunciar a palavra, quando compreendemos que tudo o que fazemos na igreja, de alguma forma contribui para que mais e mais pessoas ouçam a palavra e sejam impactadas com a graça de Deus, tudo o que fazemos tem a ver com essa finalidade. Arrumar uma cadeira, fazer um café, tocar um instrumento, cuidar das crianças, orar, contribuir financeiramente, fazer divulgação nas redes sociais, fazer um bolo, tirar uma foto, abrir a minha casa para uma reunião, tudo isso e muito mais está contribuindo para que vidas sejam impactadas com a palavra. Fazer que a palavra de Deus chegue de forma simples e poderosa ao coração das pessoas. Essa é a nossa missão. Devemos nos envolver e participar da igreja com essa visão. Pessoas diferentes, que atuam em áreas diferentes, mas que contribuem para uma mesma finalidade. A igreja em si, como instituição, ela não tem o poder para mudar a vida de ninguém. Esse poder está na palavra de Deus. No entanto, temos a honra e o privilégio de ser canal para que a palavra de Deus chegue na sua vida, na vida dos seus amigos, na sua família. E se você é cristão, se você é igreja, precisa participar desta missão. Se você já está envolvido no trabalho da igreja, cumpra a sua participação com esta perspectiva. Contribuir com a proclamação da palavra de Deus e do Evangelho.
No dia seguinte, após passarem a noite presos, os apóstolos foram levados a um tribunal de autoridades judaicas. E aí é interessante observar, o problema dos judeus não era com a cura, o problema deles era com o nome de Jesus. Pedro e João respondem que aquele homem foi curado em o nome de Jesus. O mesmo Jesus que tinha sido crucificado pelos líderes judaicos, mas que Deus havia ressuscitado dos mortos. Pedro vai dizer, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Jesus está vivo e no nome dele há salvação. Curiosamente, os religiosos judaicos não negaram que tivessem matado Jesus. Também não negaram que Jesus tinha ressuscitado. Eles simplesmente queriam proibir os apóstolos de falarem o nome de Jesus. Na perspectiva dos judeus, como de muitas pessoas hoje, eles acreditavam em Deus. Simplesmente não queriam, não acreditavam em Jesus. Os apóstolos, por outro lado, mostram que Deus está do lado de Jesus. E estar contra Jesus é ficar contra Deus. É ficar contra o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E esse não é um bom lugar para ficar. Exatamente por isso, não dá para ficar indiferente diante de Jesus. O Evangelho requer uma decisão que pode te trazer ou não salvação. Só existe salvação no nome de Jesus. E uma boa pergunta é, o que é, afinal, salvação? Salvação é o que Deus tem para a sua vida. É o que você precisa, que só Deus pode dar. Salvação é aquilo que Deus realizou na obra de Jesus. Salvação é relacionamento com Deus, é viver sendo filho de Deus, ser cuidado por Ele como Pai, se alegrar com a presença dEle, servir a Ele com prazer, se emocionar com o amor dEle por você, confiar nele, nas promessas dEle. É um relacionamento de comunhão, obediência e serviço. É viver a vida e desfrutar da criação, do tempo, do corpo, da natureza, das amizades, do trabalho e fazer tudo isso segundo a vontade dele, de maneira que nada é chato, cansativo, difícil, porque com Deus e segundo a vontade dele vivemos a plenitude, só nele estamos 100%. A presença dele enche o seu coração, traz paz e significado para a sua vida. Você foi criado por Deus para viver este relacionamento. Entretanto, o pecado colocou entre você e Deus um obstáculo insuperável. O pecado nos afastou de Deus, nos esvaziou da presença dele e nos levou a uma realidade em que vivemos sob os efeitos do mal. Tudo que Deus criou foi afetado e estragado pelo pecado. Ele nos dominou, nos escravizou, a ponto de perdermos a nossa liberdade espiritual. O pecado levou a nossa vida e o mundo inteiro a um estado de caos espiritual, desarmonia, morte. É por isso que precisamos de salvação. Precisamos de salvação porque estamos sem Deus, sem comunhão com Ele. Você precisa de salvação, porque você precisa de Deus. E a única forma de termos comunhão com Deus nessa vida é através da salvação. Salvação é a restauração da comunhão com Deus, a libertação de tudo aquilo que o pecado fez na nossa vida. O mundo, ele oferece uma perspectiva falsa de salvação. O inimigo, ele vai te apresentar salvadores. Salvadores que dizem, é isso que você precisa para ser feliz. Você precisa de um trabalho melhor, mais dinheiro, tecnologia de última geração, relacionamentos, talvez um filho, uma namorada, um namorado, casamento, sexo, lazer, descanso. Você precisa de folga, de férias, você precisa de uma viagem, cuidar da sua saúde, emagrecer, entrar na academia, fazer fama, sucesso nas redes sociais, milhares de seguidores. Talvez você precise de uma casa nova, um carro novo.
E por aí vai. Mentiras de Satanás. Você precisa de Deus, porque você precisa de salvação. Porque através da salvação, sua vida estará na presença de Deus. Seu coração estará preenchido. E aí, nessa conjuntura, você poderá ter todas essas coisas. Mas nenhuma delas vai dar o significado da sua existência. Nenhuma delas vai te dominar, não vai te escravizar, porque elas vão se equilibrar adequadamente na sua vida, pois Jesus estará em primeiro lugar. A Bíblia conta no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a história de Esaú. Um dia, Esaú chegou em casa morrendo de fome. Ele estava com tanta fome que achou que a sua salvação estaria no primeiro prato de comida que aparecesse. Para ele, naquele momento, a sua salvação era comer. Nada mais importava. São mentiras que o pecado nos conta. Esaú comeu e jogou fora a bênção de Deus. Séculos depois, Jesus estava no deserto e o diabo aparece e oferece a Jesus comida. Jesus estava com fome, mas Jesus confiou em Deus. A salvação dele estava em Deus, não na comida que o inimigo oferece. O que você precisa hoje? Você precisa de Deus. O que você precisa hoje? Você precisa da graça de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus, do Espírito Santo de Deus, da libertação que vem através de Jesus, da vida eterna, da restauração, da transformação que somente Deus pode te dar. Você precisa do perdão que só Deus pode lhe dar. Você precisa da esperança que só Deus tem para você. Você precisa da vida eterna, vida em comunhão com Deus após a morte. Você precisa de Deus, você precisa de salvação. E Pedro está dizendo, só há salvação no nome de Jesus. Todos aqueles que nesse mundo prometem salvação são deuses falsos, ídolos. O dinheiro, a economia, o governo não podem te salvar. Os líderes religiosos, os rituais religiosos não podem te salvar. Sua inteligência, seus amigos, sua família não podem te salvar. Seu passado, sua reputação, sua honestidade não podem te salvar. Você não pode se salvar. Existe alguém, porém, que pode te salvar. Um e apenas um, que pode trazer sobre a sua vida o real significado da palavra salvação. Existe um nome que você pode invocar e ele pode te salvar. Existe salvação para a sua vida em Jesus. Você que está sendo massacrado pela culpa e pelo remorso. Você que está desiludido da vida, sem esperança. Você que tem medo da morte, pavor de morrer. Você que já não acha mais graça em nada, está cansado de tudo. Tudo perdeu sentido. Você que foi machucado, magoado, violentado, enganado, manipulado. Você que está sendo acusado pelo inimigo, sofrendo as acusações do diabo. Você de quem estão dizendo que não há mais solução para a sua vida. Existe salvação para você em Jesus. Existe salvação para você porque existe um Deus que se importa com você. Você precisa de Deus. Você precisa de salvação. Experimentamos salvação através do nome de Jesus. Se agora, nesse momento, você entregar sua vida a Deus, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu creio nele, confio no que ele fez por mim. Nessa hora dos céus vem salvação sobre você. Deus te receberá como filho e você receberá Deus como seu pai, Senhor da sua vida. Por isso, diante de Jesus, não podemos ficar indiferentes. Ou você está diante dele com fé, a fé que leva à salvação, ou você permanece com incredulidade,
a incredulidade que leva à condenação. Ou você estará diante dele como discípulo, ou você o rejeita como Senhor. Não existem simpatizantes, não existem admiradores, não existe silêncio diante de Jesus. Quando as autoridades pediram para os apóstolos não mais falarem do nome de Jesus, eles responderam: não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos. O mundo está infestado de más notícias. E se você foi alcançado pela graça de Deus, você tem as boas notícias que as pessoas precisam. Você não pode se calar. Você tem sido instrumento de boas ou de más notícias. Você tem se calado ou anunciado o que Deus tem feito na sua vida e falado com você. Os apóstolos foram soltos, foram ao encontro dos irmãos da igreja, porque ser igreja é estar junto. Ser igreja é compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E diante daquele relato, a igreja começa a orar. Preste atenção na oração da igreja. Eles não pediram a Deus para trazer fogo do céu e matar as autoridades judaicas. Eles não fizeram, como muitos crentes hoje em dia fazem, pedindo a vingança de Deus contra os inimigos. Eles não pediram a Deus para que ninguém nunca mais fosse preso. Eles não pediram proteção, segurança, não pediram prosperidade. Não pediram nada disso. O que eles pediram então? Está aí no versículo 29. Senhor, capacita os teus servos para anunciarem a sua palavra com coragem. Eles pediram coragem para pregar o evangelho, coragem para testemunhar do nome de Jesus, coragem para servir ao evangelho a despeito das oposições. Hoje, a palavra de Deus te desafia a agir em nome de Jesus com coragem. Peça ao Senhor coragem para tomar as decisões espirituais que você precisa. Deus te abençoe. Amém.